Não é fácil decidir o que fazer quando a família não quer mais o atendimento. E são muitas variáveis para a gente decidir isso. O mais importante é saber que não querer o atendimento não significa acabar com o acompanhamento. Nessa história de hoje, eu vou te contar sobre uma família que quis encerrar os atendimentos porque ela não gostou da minha postura. E sim, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a fazer acompanhamento socioassistencial, muito menos achar que o técnico tá certo em tudo. Até porque a gente não tá, né? Situação. O casal, adulto, com uso abusivo de espaço, suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e negligência. Tem filhos, crianças ainda, com a família extensa e no acolhimento institucional, além dos adolescentes que estão com eles. Pediram então para concluir o acompanhamento porque não gostaram do atendimento técnico. Eu já tinha verificado a situação dos demais filhos que estão com a família extensa e não tinha indício de violação de direitos. Eu usei como parâmetro tanto o relato da família e o contato com a rede intersetorial que atende os infantes, tá? Então, o infante que está no acolhimento, ele recebe visita dos pais e tem um investimento ainda para que eles retomem a guarda. Os adolescentes estão fora de qualquer espaço protetivo, fugiram quando se realizou a busca ativa e apreensão para levar ao acolhimento institucional. Então, eu não tinha nenhuma informação real sobre a situação deles. Fiz o protocolo inicial de acompanhamento familiar, não consegui atender os genitores porque não atendiam as ligações, mesmo busca ativa. Daí, depois da audiência de acolhimento, eles buscaram atendimento. Já estava fechando quase 2 meses de acompanhamento, sem que eu tivesse conseguido construir um plano, né, com os pais, visto essa impossibilidade de localizar eles tanto por telefone quanto na busca ativa domiciliar. Quando eu realizei o atendimento, o meu objetivo era colher o máximo de informações, porque essa família já tinha um histórico de não adesão aos serviços e aos planos, principalmente de localização dos adolescentes. Foi um atendimento inicial em que a família traz muitas histórias, se sensibiliza, né, que geralmente o foco está muito mais na acolhida do que na obtenção de respostas. Mas nesse caso eu avaliei que não teria tempo para isso, né? A mãe estava bem decidida em apresentar uma história bem diferente daquela que eu estava levantando, junto aos outros serviços e demais familiares. Então, não tem como a gente julgar, e nem é o nosso objetivo, saber quem fala a verdade. No tipo de história que eu estava ouvindo ali, era a verdade de cada um, de acordo com seus valores e o seu modo de vida. Mas quando eu digo que ela estava apresentando uma história bem diferente, eu posso afirmar que os fatos que ela estava narrando não conferem com a realidade descrita nos documentos. Então ela parecia ter até alguma crítica, por isso que ela ficava mudando a história, mas ela não conseguia ser transparente para a gente poder trabalhar com essas dificuldades. O pai, quando ele conseguia falar alguma coisa, ele confirmava os relatos que a gente tinha no prontuário, mas ela insistia em interromper, se desesperava, brigava, daí ela começava a se contradizer do que ela já tinha dito também. Então, depois de muitas tentativas para que ele fosse ouvido ali, eu precisei separar o casal. E tive que pedir para que ela saísse contra a vontade dela e num clima de muita tensão, assim, foi bem ruim. Eu retomei alguns pontos, então, com ele, que confirmou os relatos dos serviços, inclusive dele próprio, assim, que vê que ele tem bastante transparência, mas não tem crítica. Eu convidei ela para voltar. Novamente, ela recusou, disse que ele tinha ganhado mais atenção do que ela, o que não era verdade do ponto de vista de tempo investido, mas que era verdade do ponto de vista da credibilidade do que estava sendo dito ali, né? Então eu expliquei que eu queria oferecer para ela um momento particular para a gente poder continuar, para eu poder escutar ela, mas ela não quis, ela não tinha condições mesmo naquele momento. Saiu dizendo que não queria mais voltar no serviço porque achou o atendimento péssimo. E aí eu pergunto, o que vocês acham disso? Eu fiz certo, fiz errado? Antes de me dizer, peraí que eu vou te contar como que eu dei andamento para isso. Então, eu redirecionei o acompanhamento para os filhos adolescentes, que tinham mais de 16 anos. Não solicitei uma nova medida protetiva, porque eu acreditei que isso afastaria eles mais dos serviços, porque eles já tinham feito, então, uma fuga na tentativa. Eu busquei, através de outros familiares, um ponto para fazer, um ponto de apoio, assim, para fazer com que eles viessem para o atendimento individual. A minha estratégia era trabalhar a possibilidade de uma vida mais autônoma, já que eles estavam gerenciando a própria vida fazia muito tempo, só que de uma forma que não era nada saudável. Então, os pontos a serem trabalhados. Crítica sobre a situação, que deles tinha abuso de drogas, falta de acesso a serviços públicos de cuidado e atenção, um quadro de doença,
suspeita de exploração sexual e de envolvimento com tráfico de drogas. Desvincular a ideia de culpa que estava bem presente no discurso dos familiares em relação aos adolescentes. A possibilidade de uma vida que não reproduzisse a história dos pais e de outros familiares, um descondicionamento, vamos dizer assim, e construir um plano de vida com sonhos que fossem alcançáveis, pequenos, sem muita mudança do quadro geral. E neste caso eu opto por levar a discussão então em referência contra referência e ver a possibilidade de outro serviço ou mesmo no nosso serviço um outro colega passar a atender esse casal, separar então o atendimento dos adolescentes e fazer uma informação ao Ministério Público e ao Juizado da Infância e Juventude para terem conhecimento das informações que eu obtive então nessa nossa estratégia no campo socioassistencial. Então, o nosso fechamento não é encerrar o acompanhamento, mas sim redirecionar. Com relação ao casal, eu não tinha construído um vínculo com essa família e na ampla maioria das situações eu não teria conduzido dessa forma, mas os indícios de não ter uma outra oportunidade me fez arriscar. Eu concordo com o que ela disse, que esse atendimento foi péssimo, ela foi retirada da sala, poxa vida, né? Ela tá com toda a razão. Eu fiz isso de forma intencional e seguindo um objetivo, eu não fui desrespeitosa e nem antiética. Mas o saldo final para ela foi muito ruim. E se eu não puder me colocar no lugar dela e entender o que ela está dizendo, eu que vou emborrecer. Não sei se eu teria feito algo diferente hoje, mas o importante é a gente sempre pensar, porque é aí que a gente vai qualificar as nossas próximas intervenções. Sobre os adolescentes, nada vai mudar do dia para a noite. Eles vieram, se não foi a maioria, foi toda a vida deles sendo negligenciados, precisando dar conta de si mesmos. Então a minha estratégia é pensar passos bem pequenos. O mais importante aqui é acostumar eles a vencer de verdade, ter ganhos legítimos que gerem um auto-reconhecimento. Vincular o esforço a uma sensação boa de conquista, de vitória, de aprovação. O mais importante é ter uma constância nesse crescimento, gradual e bem lento, que dê tempo para eles irem elaborando isso. E aí, estão gostando das histórias, dos casos que eu trouxe para ilustrar alguns dos nossos desafios do cotidiano? Me fala aqui nos comentários que eu sigo produzindo esse conteúdo.